Sejam todos bem-vindos a mais um Tocando no Assunto. Eu sou o Patrício. E o tema de hoje entrou em discussão por conta do filme Fragmentado, lançado há pouco tempo. Então hoje vamos tocar no assunto do transtorno dissociativo da identidade, popularizado como dupla personalidade. O filme narra a história de Kevin, personagem que possui 23 personalidades e pode alternar entre elas com a força do pensamento. Então, vamos caracterizar aqui o que a psicologia e a psiquiatria compreendem deste transtorno. O que define a presença do transtorno dissociativo da identidade é a presença de dois ou mais estados de personalidade distintos ou a presença de estados de possessão. A presença e manifestação desses estados de personalidade vão variar de forma subjetiva, influenciando-se pelo nível de estresse, conflitos e características internas e da resiliência emocional. Esta perturbação da identidade pode ser mais ativa em períodos de pressão social ou graves emoções. Em uma grande quantidade de casos, a mudança da personalidade é notada facilmente pelas pessoas que convivem com o indivíduo, principalmente nos casos de possessão. No geral, em muitos casos de mudança de estados de personalidade indiretos, o indivíduo não se altera por muito tempo, tornando-se, nestes casos, um pouco mais difícil de notar a patologia. Nos casos que estão em tratamento, raramente apresentam uma personalidade diferente ao médico ou terapeuta. Nestes casos, existem sintomas a se observar para configurar o transtorno dissociativo de identidade. Alteração ou descontinuidade repentina de consciência ou de suas ações. Neste ponto, qualquer funcionamento do indivíduo pode ser afetado, como sentir-se fora de si, apenas observando suas ações, como se outra pessoa o controlasse, não sendo capaz de reverter a situação. Nestes casos, a pessoa pode relatar escutar vozes, como se fosse outra pessoa falando perto dela. Em muitos casos, as pessoas assumem isso como um espírito ou entidade, mas na realidade é caracterizado como um fluxo de pensamentos múltiplos, desconcertantes e independentes, fora do controle da pessoa. Também, o indivíduo pode ser tomado por impulsos repentinos, em qualquer de suas ações, fora de qualquer controle pessoal. Dentro deste quadro, o indivíduo pode relatar estar numa situação onde seu corpo não o pertence, podendo apresentar até mudança de emoções, opiniões, preferências pessoais repentinamente. Outro sintoma é a amnésia dissociativa, ou seja, lapsos de memória que podem surgir de três formas diferentes. Lacunas na memória remota ou eventos da vida pessoal, que seria esquecer de fatos importantes, pessoais, como morte de algum parente próximo ou um fato sobre si mesmo que seja importante. Lapsos na memória confiável, ou seja, não lembrar do que fez hoje, ou não conseguir executar tarefas cotidianas como dirigir, escrever, usar algum aparelho, etc. E outro ponto é a descoberta de feitos no dia a dia que a pessoa não lembra, como encontrar compras que não lembra de ter feito, mudanças de objetos do lugar normalmente usado, encontrar textos, desenhos ou produções subjetivas que não lembra de ter feito. Outro ponto comum são as fugas dissociativas. Se encontrar num lugar e nem lembrar de ter ido para lá, ou planejado estar nesse lugar. Por exemplo, se encontrar no meio de uma festa e a última lembrança é de estar em casa assistindo TV antes de dormir, ou estava no trabalho e de repente se vê num parque ou praça, sem saber como chegou lá. Um bom exemplo disso é o do personagem de Edward Norton no filme Clube da Luta, onde um indivíduo apresenta uma personalidade paralela tão consistente que não lembra de nada que ela fez e por muito tempo acredita que a personalidade é outra pessoa, encontrando-se em situações sem saber o que aconteceu ou coisas que não sabia que fez. Ao contrário do que se imagina, os lapsos de memória dessas pessoas não são relacionados apenas aos eventos traumáticos, mas a muitas memórias cotidianas. É comum o acometido por este transtorno minimizar os sintomas, mas para as pessoas à sua volta pode ser muito perceptível. Lapsos como esquecer o próprio nome, esquecer de coisas que fez ou disse, não recordar de familiares próximos como filhos ou amigos. O estado possessivo deste transtorno é caracterizado pela mudança súbita de identidade, em algo completamente diferente, como se uma identidade tomasse o corpo e mente do indivíduo, muitas vezes agindo como se fosse mesmo algo assim, assumindo a identidade de alguém que já morreu ou de uma divindade.
Mesmo com esta caracterização da patologia, os manuais de diagnóstico como o DSM-5 explicam que a maioria dos casos de possessão pelo mundo não se enquadram no transtorno dissociativo de personalidade, e são vistos apenas como manifestações culturais de religiões diversas. Filmes como o clássico do terror Psicose ou a comédia Eu Mesmo e Irene são exemplos de características possessivas do transtorno. O desencadeamento deste transtorno está muito ligado a episódios traumáticos de vida. Pode se apresentar em qualquer idade, e não vai surgir necessariamente logo depois de um evento traumático. Muitas vezes, acontecimentos que revivam a memória do trauma no indivíduo podem ser o gatilho do transtorno, como a chegada de um ente querido à idade em que a pessoa foi abusada, visitar o lugar próximo onde tenha acontecido o trauma, eventos cotidianos que toquem no assunto, acidentes ou até o contato com um possível abusador, mesmo que seja a notícia de sua morte. Dentre os riscos deste transtorno está em destaque o suicídio, visto que na maioria dos casos são relatados a tentativa de tirar a própria vida. Além deste fator preocupante, a pessoa pode ter prejuízo em sua vida pessoal e profissional, se tornar incapaz de conviver com as pessoas próximas. Entretanto, no geral, pessoas que buscam ajuda apresentam grande melhora em suas vidas, retomando suas vidas pessoais e profissionais da melhor maneira possível. Com o tratamento adequado, no seu tempo o indivíduo vai retomar suas funções. O tratamento abrange psicoterapia e tratamento medicamentoso. Assim, os medicamentos têm o papel de amenizar os sintomas e a terapia, no esforço com o paciente, sincronizar novamente a identidade da pessoa, restaurando uma personalidade única e não fragmentada. É isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe sua opinião aí embaixo, curta e compartilhe o vídeo, e se não for inscrito no canal, se inscreva para continuar tocando em outros assuntos. Até a próxima!